André Moreira para, junto com o Grupo EBD em questão, dedicarmos aqui alguns minutos para falarmos sobre um tema muito recorrente diante de todo esse processo que nós estamos vivendo, que se iniciou com uma crise no segmento da saúde e que desencadeou uma crise no contexto econômico e, consequentemente, afetou igrejas, afetou famílias e afetou a muitos individualmente, quer seja no campo das finanças, da saúde emocional e, por que não dizer, da possibilidade de muitos terem sido afetados no contexto espiritual. Pensando nessas questões, e nessa questão mais específica que envolve crise, eu tive a oportunidade de, algumas semanas atrás, também num ambiente de escola bíblica dominical, que é esse que nós estamos aqui, de falar um pouco sobre algo muito parecido. E para falar hoje sobre liderança em tempos de crise, vale lembrar que, em se tratando de escola bíblica dominical, a liderança envolve professores, envolve direções de escola dominical, supervisões, enfim, todos aqueles que estão envolvidos num contexto de responsabilidade e que estão investidos de autoridade espiritual para servir a igreja no campo ou no contexto da escola bíblica dominical. Para falarmos sobre liderança em tempos de crise, eu gosto sempre que tenho a oportunidade de falar sobre o assunto crise, de fazer algumas considerações iniciais. Antes, porém, o texto que eu vou deixar aqui, de tantos que poderíamos mencionar, se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Falávamos da necessidade de colocar aqui e de ponderar algumas questões relacionadas a crises, ou crise de forma geral. Crises são realidades que podem ser vivenciadas em diversos segmentos da vida. Como já falamos aqui, alguns, como a área da saúde, a área da economia, as instituições, igreja, Estado, empresas, família, pessoas. Então, as crises, elas se dão tanto no nível coletivo quanto no nível individual, no nível institucional. O microfone o senhor desligou. Elas podem atingir lugares, geograficamente falando, distantes, próximos, de uma amplitude grande ou bem restrita. Costumo dizer que as crises, elas são, em primeiro lugar,
indesejáveis, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis e elas são imprescindíveis. Só repetindo. Em primeiro lugar, as crises geralmente são indesejáveis. Crise já é sinônimo de alguma coisa ruim. Alguma coisa nos faz perceber no senso comum que todas as vezes que se fala em crise, implicitamente está a ideia de um período de desconforto, qualquer que seja a área da vida. As crises geralmente estão associadas a desconforto, a incerteza, a instabilidade. Por isso, a simples menção da expressão crise ou crises já provoca em nós um sentimento negativo. Por isso, elas são indesejáveis. Falamos também que as crises são inevitáveis. É impossível viver neste mundo sem passarmos por crises, por período de mudanças, de transformações, de instabilidades. Por isso elas são inevitáveis. As crises também são imprevisíveis, podem ser imprevisíveis. Às vezes pode se prever uma crise. Especialistas em algumas áreas da vida conseguem prever quando uma crise está por vir e até a magnitude desta crise, mas nem todas. Há crises, períodos de crises ou crise que não conseguem ser previsíveis, mas geralmente as crises e geralmente as crises têm essa dimensão da imprevisibilidade. Por fim, falamos que as crises, além de imprevisíveis, elas são imprescindíveis. Ou seja, por estranho que nos pareça, as crises são necessárias para a nossa vida. Enquanto aqui na Terra, na nossa condição humana, essas crises se tornam imprescindíveis porque crise, ela gera crescimento, gera desenvolvimento, gera amadurecimento. Isso no campo espiritual e se estendendo para outros campos da vida humana. São algumas questões que eu gostaria de pontuar sobre crise de forma geral. Diante desta realidade, imprevisibilidade, inevitabilidade, diante da necessidade, inclusive, de crises, nós precisamos, enquanto líderes, obreiros, pastores, professores, compreendermos que o chamado para a liderança é um chamado para conviver com as crises. O líder, além de precisar administrar, contando com a graça, com a direção, com a bondade, com a ajuda de Deus, além de ter que administrar e tratar das suas próprias crises, ele foi vocacionado e levantado por Deus para cooperar com o Senhor e ajudar outros a superar também as suas próprias crises. Então, o chamado para a liderança é um chamado para a convivência com as crises, com todo tipo de crise. Quando nós analisamos a vida dos homens e mulheres de Deus do Antigo e do Novo Testamento, nós percebemos
o quanto eles foram necessários e de como Deus usou a cada um deles em tempos de crise para ser canais de bênção para o povo de Deus. Para isso, somos chamados na condição de líderes, para sermos canais de bênção para o povo de Deus, servindo a este povo com responsabilidade, com verdade, com integridade, com sinceridade, com entrega. Noé, Moisés, Josué, os juízes, os profetas, muitos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia foram levantados por Deus em tempos de crise. Em boa parte dos casos, por que não dizer na maioria, porque mesmo, ou melhor ainda, na sua totalidade, porque mesmo que o texto bíblico, por vezes, não narre de forma explícita, em alguns casos, como Moisés, como Jeremias, Gideão, o senso e a expressão de incapacidade diante da grande tarefa de ser líder de um povo em tempos de crise, nesses casos e em alguns outros, ficou muito claro na Bíblia. Eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não posso. Porque eles viram um desafio muito grande em relação à perspectiva e à visão que tinham de si mesmos para serem líderes em tempos de crise. Outros, nós não temos esse registro explícito, mas com certeza está na natureza de todo líder chamado por Deus temer e tremer diante da grande responsabilidade de ser líder e de ser líder em contextos de crise. Por isso, é muito mais próprio falarmos da totalidade deste sentimento na vida do chamado, na vida do irmão que foi chamado, daquela irmã que foi chamada para ser líder, para liderar na igreja, liderar o povo de Deus. Junto com o chamado para liderar o povo de Deus e liderar em tempos de crise, e a experiência nos ensina que os tempos de crise são mais comuns do que os tempos de paz, de tranquilidade. As crises são muito constantes. Quando saímos de uma, geralmente em pouco tempo ou quase que imediatamente é possível entrar numa outra crise. Eu falo neste momento para centenas e milhares de pessoas que estão passando por crises. E num número talvez muito próximo, pessoas que estão passando por crises liderando em tempos de crise. O Deus que nos levanta, que nos vocaciona, que nos levanta em tempos de crise e para os tempos de crise, é o mesmo Deus que nos capacita para essa liderança. Nos capacita com os seus dons, nos sustenta com a sua graça, nos guia e nos protege com a sua mão. Por isso, nos momentos mais difíceis,
naquelas horas de maior dificuldade do líder, num tempo de crise, ele tem a quem recorrer e em quem confiar. O nosso Deus, o Deus dos líderes na igreja, dos líderes do seu povo e do seu povo, é um Deus que caminha junto com a liderança que ele estabeleceu. É muito comum encontrarmos na Bíblia Sagrada, por diversos momentos, em diversas situações, o Senhor se expressar afirmando: eu irei contigo, eu irei adiante de ti, eu estou ao teu lado. Se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Nas chamas também. O nosso Deus, ele caminha com a liderança que ele estabeleceu em toda e qualquer circunstância e situação. Podemos contar com ele. Podemos contar em tempos de crise com a direção dele. Podemos contar em tempos de crise com a proteção dele. Podemos contar em tempos de crise com a provisão dele. Podemos contar em tempos de crise com a consolação dele. Podemos contar em tempos de crise com a bênção dele. E é isso, a sua graça, a sua misericórdia, que nos dá sustentabilidade ou sustentação para liderarmos em tempos de crise. Quando nós especificamos mais ainda essas realidades da crise no contexto da escola dominical, a escola dominical é um espaço na igreja que, assim como outros, experiencia, vivencia também as suas crises peculiares. Se ouve muito falar de tempos em tempos, no nível nacional e secular, sobre crise na educação. Será que a igreja também passa por crise no seu contexto educacional? A minha resposta é que sim. Obviamente, o contexto educacional da igreja não está limitado à escola dominical. A escola dominical é um espaço educativo na igreja, mas não é o único. Na igreja, as reuniões de ensino, as escolas e os seminários teológicos, até as reuniões de jovens, adolescentes e crianças, são espaços educativos também. Mas voltando para a nossa escola dominical, as crises também assolam a nossa escola dominical. Enquanto estamos aqui falando, palestrando, há uma crise bem própria do momento, que muitas escolas estão enfrentando, talvez a maioria, que é uma crise que assolou a igreja também, e que por um bom tempo, por mais de 90 dias, praticamente, a igreja ficou impossibilitada das suas constantes e normais reuniões presenciais, e isso afetou a escola bíblica dominical. Em alguns lugares, a escola dominical continuou funcionando com reuniões, com aulas, com encontros online, como estes aqui que estamos realizando. Na maioria dos casos foi assim. Quando não, em alguns lugares no Brasil, praticamente por mais de 90 dias, a escola dominical não funcionou, nem presencialmente, nem à distância,
E, obviamente, esses processos, essas dificuldades desencadeiam crises. Agora que as igrejas começam dentro de alguns critérios, de algumas normas, de alguns protocolos de segurança, que as igrejas começam a se reunir presencialmente, também, nesse contexto, a escola dominical vai também retornando às suas atividades presenciais. E é aí que a liderança, professores, a direção da igreja, a direção da escola, juntos precisam se unir para enfrentar as dificuldades peculiares e pertinentes a estes tempos de dificuldades e de crise. Essa crise que já falamos aqui desde o início da nossa ministração. Ou seja, não bastasse as crises corriqueiras enfrentadas por aqueles que lidam com a escola dominical. Em alguns lugares, essas crises são mais intensas e frequentes, e em outros são menos intensas e menos frequentes. Em alguns lugares, as crises assolam geralmente alguma área mais específica da escola dominical. Em outros lugares, outras áreas mais específicas. Eu vou falar aqui de algumas crises do cotidiano da escola dominical, que a estas, agora, foi acrescentada essa crise, eu vou chamar de crise do retorno. A crise do retorno às aulas presenciais na escola dominical. Por que eu vou chamar de crise do retorno? É crise porque vai implicar num processo de readaptação para que as coisas se ajustem novamente e possam continuar no ritmo e crescendo, melhor ainda, que acontecia antes de todas essas dificuldades que enfrentamos e ainda estamos enfrentando. Então, crise tem a ver com processos de readaptação também, de acomodação a algumas circunstâncias, e esse processo de acomodação gera uma crise para poder se buscar soluções e caminhos para continuar a jornada. Então, vamos lá, de forma pontual, tratar de algumas crises frequentes, naturais da escola, que agora vamos voltar paulatinamente a vivenciá-las junto nesse processo de retomada das aulas na escola dominical. Professores e dirigentes de escola dominical enfrentam, geralmente, na escola dominical, por exemplo, crises ou crise na docência. Eu escuto frequentemente lideranças de escola dominical falarem da escassez, primeiro, de professores para a escola dominical. Em muitos lugares, o Brasil é muito grande e não sei se... aliás, eu sei. Não sei se é o seu caso aí, é o que eu iria dizer. Mas o que eu sei é que alguns lugares enfrentam de uma forma maior esse problema e outros de uma forma menor. Crise na docência. Ausência de material humano, de pessoas para cooperar na escola bíblica dominical. Às vezes nós temos até pessoas bem intencionadas e desejosas de cooperar, mas algumas vezes não vocacionadas ou ainda despreparadas para
atuar em algumas áreas, embora o preparo se dá também na prática. Mas, às vezes, o despreparo é imaturidade para estar à frente de uma sala de aula, porque tudo tem seu tempo na vida cristã. Então, às vezes, a gente tem pessoas desejosas de ajudar, mas ainda precisa de uma lapidação ou de uma capacitação para começar a atuar de fato e aí serem treinadas e capacitadas por Deus, obviamente. Nelas ser investido treinamento, orientação, porque a escola dominical não vive apenas de boa intenção daqueles que querem ajudar. É preciso vocação e preparação. Muitos falam dessa escassez de material humano ou de material humano pronto e amadurecido para o trabalho. É uma das grandes questões que envolve, por vezes, e que desencadeia a crise na escola dominical. Porque uma crise na docência da escola dominical acaba comprometendo a escola como um todo, em razão do papel fundamental e do papel estratégico do professor dentro do contexto da escola bíblica dominical. Então, se a docência está em crise por falta de pessoas para servir, ou por qualquer outro tipo de dificuldade com essas pessoas, isso pode desencadear numa crise de grandes proporções dentro da escola. É por isso que precisamos focar muito no professor, acompanhando, assistindo, orientando, capacitando, intercedendo por ele, dialogando com eles, para que juntos todos aqueles que fazem a escola, liderança e professores, dirigentes e professores, possam trocar ideias, possam discutir a escola dominical e juntos buscar alternativas, soluções para a superação das adversidades e das crises. Às vezes as crises não se dão na questão da docência ou junto com isso nós temos crises que são consequentes, por exemplo, de dificuldades estruturais na escola dominical, dificuldades estruturais. Existe a escola ideal e existe a escola dominical real. Dificilmente, pela minha experiência, se consegue se unir as duas situações. Nós sabemos qual é a escola ideal. Professores preparados, estruturas adequadas, material didático disponível e apropriado. Nós sabemos. Contudo, qual é a escola ideal? Mas nós precisamos ter maturidade para convivermos entre o ideal e o real. Sem dúvida alguma, às vezes o real, que não é o ideal, pode ser fruto de acomodações, falta de visão de investimento na escola dominical, colocar a escola dominical não em níveis de prioridade de investimentos. Mas outras vezes a realidade adversa que produz crise é consequência de limitações que são difíceis de serem superadas. Eu falei difíceis, não impossíveis. Quando o Senhor nos chamou
para ensinar, para liderar na escola dominical, ele já sabia de todas as dificuldades e crises que enfrentaríamos. Então, ele nos capacitou espiritualmente para isso, nos deu dons e talentos, e diante de toda e qualquer dificuldade ou limitações locais que você enfrenta, que nós enfrentamos na escola bíblica dominical, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Eu já escutei ao longo da minha vida de escola dominical, e é natural, professores reclamando, insatisfeitos, ameaçando abandonar a escola dominical, porque a escola real estava muito distante da escola ideal. E eu sempre, bom, dependendo da posição que eu estava, eu sempre procurei o diálogo. E se eu estava numa posição de liderança, onde eu podia contribuir no processo de transformação da situação, eu procurava fazer isso, na condição de pastor ou superintendente geral. Mas quando na condição de professor, por exemplo, quando eu não tinha a condição de, através dos meus líderes, alcançar algum tipo de mudança desejável para melhorar a condição de ensino na EBD, eu, na minha sala de aula, fazia o possível para minimizar o problema. Orava a Deus, colocando diante dele a situação, e me mobilizava naquilo que estava ao meu alcance. Por exemplo, algumas vezes eu precisava de um recurso didático para utilizar na escola dominical, e a escola não tinha condição. Pelo menos se afirmava que não tinha condição de fornecer. E eu corria atrás, colocava do meu bolso, improvisava, ou compensava a ausência do recurso com uma metodologia de ensino que minimizasse a dificuldade. Porque imagina você, se todo domingo, ou vez por outra, nós chegarmos diante da sala de aula para contarmos e lamentarmos e reclamarmos e apontarmos este ou aquele, isso ou aquilo que tem impedido ou comprometido uma melhor condição de ensino. Não, essa não é a postura adequada do professor. O professor, enfrentando essas dificuldades, deve conversar com a liderança. Se a sua liderança imediata depende de outros líderes, o diálogo. Se o diálogo não resolve, o professor não deveria passar isso para os seus alunos, mas orar, ou se passar num contexto de se unir em oração, e não num levante. E já imaginou? Isso acontece. Uma sala de aula fazia abaixo-assinado contra a liderança da escola dominical. Isso eu respeito até quem pensa diferente, mas não concordo. Eu acho que o caminho não é esse. No ambiente espiritual, se o diálogo ele não funciona, se recorre à oração, porque na oração Deus vai dar a direção e vai dar a solução. E por vezes a solução de Deus vem de uma forma sobrenatural, provendo a necessidade. Às vezes a solução de Deus vem agindo no coração ou na mente do líder, dando ao esse líder uma visão da necessidade. E permita-me dizer, e outras vezes o próprio Deus trata de, pelos seus meios, mover aquela pessoa que está travando o processo da escola bíblica dominical. Coloca para outro lugar ou deixa sem lugar nenhum. O fato é que, por vezes, nós não temos tanta paciência de esperar e de depender de Deus nessas circunstâncias e situações. Mas, como eu disse no início, as crises na escola dominical, que é o nosso foco aqui, provocada por quaisquer que sejam as circunstâncias ou razões, elas são imprescindíveis. Elas são, assim como em outras áreas da vida, na escola dominical, as crises, elas são, só
relembrando, elas são indesejáveis, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis e elas são imprescindíveis. Ou seja, líderes e professores e até alunos crescem, ou pelo menos deveriam crescer, em meio às crises, quando elas sobrevêm sobre nós, no contexto da educação cristã. Nas crises, nós aprendemos a depender mais de Deus, porque geralmente uma crise nos mostra ou nos confronta com a nossa impossibilidade de, no tempo que gostaríamos e do jeito que gostaríamos, de dissipar a crise. Por isso, a crise implica em paciência, em espera, em dependência. E isso gera maturidade. Sim, por ruins que sejam, as crises nos fazem crescer. Ou deveriam, quando nós colocamos elas diante de Deus e quando nós, na direção de Deus, caminhamos em meio às crises. Tudo tem a ver com a nossa atitude diante das crises. Crise na saúde, crise na economia, desencadeou todas essas outras crises que já citamos, empresariais, organizacionais, eclesiais, familiares, pessoais. E agora, nesse processo que parece caminhar para um fim, com a perspectiva de vacinas e diminuição de lenta, mas gradativa de número de casos e mortes, é provável que estejamos saindo de uma grande crise. E a pergunta que eu deixo para todos aqueles que nos assistem, que estão nos assistindo e que nos assistirão, professor de escola dominical ou não, é a seguinte: desta crise específica que a gente está vivenciando e crendo em Deus, saindo dela, e das crises que são próprias da nossa atividade como líderes e educadores, a minha pergunta é: temos crescido em meio às crises? Permita-me especificar essa agora, esse contexto imediato. Quando essa crise pandêmica e econômica minimizar ou acabar, de que tamanho espiritual você sairá dela? Qual o nível de maturidade espiritual? Com qual nível de maturidade espiritual você sairá dela? Do mesmo nível que entrou? Ou você sairá mais amadurecido do que entrou no processo todo? Com quais experiências transformadoras estamos passando e passaremos por essas crises? Quais experiências com Deus proporcionaram ou proporcionarão uma nova visão, uma nova mentalidade, uma nova atitude, uma maior intimidade espiritual, um maior desenvolvimento e crescimento espiritual? Sim, esta crise vai passar, outras virão. E precisamos pensar exatamente, dentre tantas coisas, sobre isso. As crises vêm e vão. Vêm e vão. E nesse ir e vir, o quanto eu cresço, o quanto eu desenvolvo, o quanto eu amadureço no que eu faço para Deus e em quem sou diante dele. No que essas crises proporcionam em termos de maior proximidade, comunhão e intimidade com o próprio Deus. Há um hino da harpa cristã, conhecido, penso que a maioria de todos nós, que diz exatamente algo muito peculiar às crises, que são as tribulações. Os mais belos hinos
e poesias foram escritos em tribulação. Mas não apenas os hinos e poesias. Quando a gente estuda a história da igreja, a história do povo de Deus, estou com a Bíblia na mão, esse livro sagrado, ele foi forjado em tempos de crise. Aleluia! Moisés escreveu o Pentateuco passando por crises. O livro de Josué é um livro escrito no contexto de crise. Juízes foi escrito em contexto de crises. Davi, a sua vida foi registrada nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, e os salmos, boa parte deles de Davi, foram escritos no contexto de crise. Os evangelhos foram escritos pelos apóstolos que narram diversos momentos de crise na vida de Jesus. O Getsemane foi um momento de crise. Julgamento, crise. Traição, crise. Condenação, crise. Atos é uma narrativa histórica de Lucas que narra as crises que a igreja passou. Paulo, mesmo preso, enfrentando crises e dificuldades, instabilidades e incertezas, escreveu cartas das suas prisões. Em momentos de crise, com Silas, em Filipos, ele pôde orar e louvar a Deus. E sabe o que nós aprendemos com os homens e com as mulheres da Bíblia e da história da igreja? É que eles não apenas cresceram com as crises, é que eles produziram em tempos de crise. E onde está o segredo desses homens e mulheres de Deus? Em sua fé, dependência, direção da parte de Deus. De se colocar nas mãos de Deus e tentar discernir espiritualmente o momento e perceber nos momentos de crise e adversidade a oportunidade de crescimento, de transformação e de produção para a glória de Deus. Então, meus queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, continue a nos abençoar e que possamos compreender essas verdades. Deus nos levantou como líderes para cooperar com Ele na liderança do seu povo em tempos de crise. Deus está conosco em tempos de crise. Deus nos provê em tempos de crise, nos guia, nos protege. E nós temos a oportunidade em tempos de crise de crescermos espiritualmente, de crescermos como pessoas e de produzirmos para a glória de Deus. Pastor André Moreira, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder aqui estar com vocês